Amém. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos, que estão nos assistindo aí também através da live, né? Que Deus possa estar abençoando, que Deus possa estar cuidando de você nessa noite. Noite abençoada. Queria pedir os irmãos para abrir as Bíblias no livro de João, capítulo 15, do verso 1 até o 6. O Evangelho segundo João, capítulo 15, no verso 1 até o 6. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Pai, te damos graças, Senhor. Glorificamos a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que a Tua palavra seja dita ao Teu povo que está aqui nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar cada um nessa noite, Pai, que veio glorificar o Teu nome, que veio fazer pedidos a Ti, que veio adorar o Teu nome, Pai. Que o Senhor possa se fazer presente nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, então, Jesus nesse momento aqui, ele estava conversando, né? Estava já ali, já próximo à ceia, né? A Santa Ceia, e ele estava falando mais uma de suas parábolas, né? Jesus falava muitas parábolas, falava muito através de analogias, até para facilitar o entendimento, para ficar muito claro. Muitas vezes surgiam dúvidas ali entre os que estavam ouvindo ele, muitos até para testá-lo, para pegar algum tipo de falha, para condená-lo, mas a grosso modo surgiam dúvidas mesmo. Mas Jesus falava através de parábolas para facilitar o entendimento, para que as pessoas se colocassem ali nas situações corriqueiras, cotidianas, para facilitar mesmo, para que elas entendessem de forma mais simples o que Deus queria, o que Deus estava, qual o plano de Deus ali para eles e quem era Jesus, né? Houve muitos questionamentos, né? Muitas dúvidas por onde Jesus passava por muita gente. Então, o que nós podemos entender desse trecho, dessa passagem, é que nós não conseguimos executar absolutamente nada sem o senhorio de Jesus, sem que Ele esteja em nós. E o primeiro ponto deste sermão é uma pergunta, né? Nós conseguimos dar frutos por conta própria? De acordo com o texto, não, e realmente não. Frutos bons, né? Frutos que sejam satisfatórios ao Pai. Então, irmãos, muitas vezes nós tentamos fazer as coisas por nossa conta, e aí a gente quebra a cara, e aí a gente se arrepende, e a gente volta correndo para o Pai, para Deus. Isso acontece com todos nós, em algum momento, ou por vários momentos de nossa vida. Então, todas as vezes que a gente tenta resolver alguma coisa por nossa conta, a gente costuma quebrar a cara mesmo, e costuma voltar ao Pai para pedir perdão, como até diz a parábola do filho pródigo. Arrepende-se, volta, rasga as vestes e pede perdão e volta mesmo. Como diz o texto, Jesus deixa bem claro: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Então Jesus é a videira, nós somos os ramos, né? O texto diz em várias, mas em outra tradução são ramos, são galhos, enfim. É nesse sentido. E nós realmente não conseguimos entregar os frutos que Deus deseja sem estar na videira, sem estar em Jesus Cristo, sem caminhar com Ele. E às vezes até aqui
nas nossas atitudes, seja dentro da igreja, seja em outras situações de trabalho, de relacionamentos, de faculdade, de escola. Muitas vezes nós queremos governar situações sem o querer de Deus, sem o planejamento, sem estar na vontade de Deus. Quantas vezes nós já ouvimos aqui testemunhos, até dos próprios pastores, sobre situações de irmãos que foram fazer algum tipo de viagem, evento, programação, sem sequer falar, sem sequer, não é pedir autorização, mas estar debaixo de uma autoridade espiritual. Quantas vezes nós fazemos isso, fugimos disso, e aí depois vem o arrependimento, vem aquela frustração. E muitos de nós, inclusive, no momento em que a gente faz, o Espírito Santo já começa a nos incomodar. Olha, faz assim, vai dessa forma, vai nesse caminho, não vai por esse. Sentir o Espírito Santo falando dentro de nós, nada mais é do que estarmos na videira, estarmos conectados ao Pai. E às vezes a gente prefere fazer o que é melhor para nós, o que é mais fácil, o que é mais tranquilo, porque é o que a nossa carne deseja. E servir, estar trabalhando na obra, no reino, sempre tem o seu preço. Sempre tem. Mas é muito prazeroso quando você está trabalhando na obra e vê vidas sendo transformadas, a sua própria vida sendo transformada. Vendo o seu próprio eu mudando, você, sua personalidade se transformando ao longo do tempo. Esses dias eu estava conversando com um pastor, e ele me disse que o meu grande problema é ter a cabeça de RH, e é verdade. Há muitos anos trabalho com isso, e a minha cabeça funciona como recursos humanos mesmo, de empresa. Se a pessoa não está fazendo o que é pedido a ela, ordenado a ela, com o passar de conversas que não adianta, tem que sair. A minha cabeça era assim, funcionava assim. E ainda tem um pouco disso. Mas Deus tem trabalhado de forma que isso vem sendo abrandado, vem sendo reduzido, né? Vem sendo diminuído. E é só Jesus para transformar mesmo. A gente, por força própria, não conseguimos. Nós não conseguimos. Né? E sempre que a gente tenta fazer algo, tenta se projetar algo, sem o querer de Deus conosco, a tendência sempre dá errado. Sempre dá errado. Muitas vezes nós tomamos decisões importantíssimas nas nossas vidas, que vão abalar aí, vão afetar a vida de filhos, de pais, de avós, de irmãos, sem sequer fazer uma oração. Tomamos decisões aí, às vezes, na hora do calor, da emoção, da raiva, que vai impactar outras pessoas, e nós nem tomamos conta disso. Só vê depois que aconteceu. E às vezes até pior. A gente sabe o que vai acontecer e ainda assim vai lá e faz. Isso, irmãos, claramente são atitudes de quem não está nesse momento conectado à videira, que é Jesus. E nós realmente precisamos nos atentar a isso, cada vez mais compreender essa importância de estar conectado ao Pai, de estar conectado a Jesus Cristo. Que nós não conseguimos dar bons frutos sem estar conectados à videira, que é Jesus. De modo que, ao longo da minha vida cristã, que tem aí quase mais de 20 anos, que eu frequento igreja, mas de crentes temos muito menos que isso, crente de verdade. Quantas vezes eu já fiz situações, já tomei atitude, já tomei decisões sem sequer dobrar o joelho e orar. Por muitas vezes, muitas coisas. E depois sempre bate aquele arrependimento. E por mais que muitas vezes a gente tivesse o conhecimento, tivesse ali, às vezes o Espírito Santo falando conosco, não faz isso, está errado, não vai. A gente eu ia, e depois me arrependia amargamente. E aí, para consertar a situação, aí fica mais difícil. Então, irmãos, muito importante que nós cada vez mais entendamos que precisamos estar conectados à videira. Precisamos estar conectados a Jesus. E o segundo ponto é que sem vida com Deus, a gente não consegue produzir os frutos. A gente não consegue. A gente pode estar no ministério, a gente pode tocar aqui, cantar bonitinho, vem, canta, mas não tem compromisso.
mas não chega no horário, mas não ora. Não respeita a liderança, não respeita o corpo pastoral da igreja. Vem aqui e canta. Às vezes a voz nem sai ali na caixa de som. Sem vida com Deus, sem oração, sem adoração, sem se entregar totalmente a Deus, é impossível gerar bons frutos. É impossível, a gente não consegue. A gente fica insistindo, dando soco em ponta de faca, sofrendo, muitas vezes fazendo pessoas ao nosso redor sofrer também, e não conseguimos entender. Aí a gente fica se perguntando. E aí é quando começam as grandes crises que nós temos. Porque a gente, em tese, acredita que está servindo aqui, que está cantando, que está tocando, que está sendo professor, que está ajudando, mas a gente não entende por que a gente está com tanto problema e as coisas não andam. Pode ser que você não esteja conectado à videira. Pode ser que você não esteja ouvindo a voz do Espírito Santo falando dentro de você. Pode ser que você não está ligado ao Pai. Enfim, irmãos, dificuldades a gente vai ter aqui nessa terra. E nós falamos hoje de saúde mental na escola dominical. A empresa na qual eu trabalho foi premiada aí semana passada, cerca de 10, 15 dias, pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, com um programa que fala sobre saúde mental para as lideranças, né? Que fala sobre como agir, como proceder em momentos de pressão, em momentos de desgaste. Porque a gente sabe que essa tese de que eu vou trabalhar, mas meus problemas ficam em casa, isso não existe. Isso já foi derrubado por terra, isso. Isso era uma massa que a gente tinha no meio empresarial há muitos anos atrás, que isso já foi quebrado, isso não existe, não tem como você deixar os seus problemas em casa e ir trabalhar, é impossível. Quem tem filho pequeno, filho está doente, como que consegue trabalhar plenamente, 100%? Não consegue. E a gente trabalhou na empresa muito nesse sentido, de mostrar e explicar que não tem como a gente deixar os problemas em casa e ir trabalhar. Que as pressões vão existir, por entregas, por produção, por competência, natural, toda empresa tem. Toda empresa tem, toda empresa vai ter. E o trabalho na empresa foi nesse sentido, de fortalecer a mente deles. Mas tem uma coisa que a gente não podia falar lá, que a gente pode falar aqui, por questões de respeito, né, às diversas religiões e credos, mas nós podemos falar aqui. Nós podemos falar aqui, não podemos falar lá. Nós podemos falar aqui que Jesus Cristo é o melhor psicólogo que nós podemos ter. Lá eu não podia falar. E meu coração ficava, fala. Para alguns eu falava, que eu já conhecia como que era, como quem era a pessoa, a gente falava. Lá a gente prescrevia sempre terapia. Aqui a gente prescreve oração, trabalho, entrega total ao Pai. Acabamos de compartilhar aqui um momento em que nós estamos fazendo em memória do Pai, de Jesus, até o dia que Ele venha. E nós temos que nos entregar a Jesus Cristo, porque Ele nos salvou, Ele nos libertou. Então, irmãos, muito importante a questão de saúde mental, porque realmente é o grande mal desse século que nós estamos vivendo. Mas sem Jesus na nossa vida, sem a confiança nele, sem o amor por ele, a gente não consegue sobreviver, na verdade, nesse momento. A gente sofre muito. A gente já sofre confiando nele, orando a ele, buscando a ele todos os dias, fazendo leitura bíblica, estando aqui nos cultos e se entregando, a gente já sofre. A gente já passa por aflições, por problemas, que é natural. É natural o crente ter aflições. Isso é bíblico, está na palavra de Deus. Agora, sem ele é muito mais difícil. É impossível, eu acredito, que seja impossível. E nós sabemos muito bem quando nós estamos na videira, conectados a ela, e quando nós não estamos. Dentro de nós, internamente, nós temos esse conhecimento. Às vezes nós, pastores, líderes, não conhecemos o coração de vocês. Nós não conhecemos o coração das pessoas.
Você conhece o seu coração, você conhece se está conectado, se está firme ou se não está. O texto diz que todo aquele que dá bom fruto é podado. O texto traz esse trecho. E aí que entra essa poda, são nossas renúncias, é o que morre em nós, é o que deixa de existir em nós, para que Jesus passe a nos governar. Vou trocar o microfone. É o que passa a existir em nós. Então, a renúncia que nós fazemos, que é feito por Jesus em nós, a transformação que Ele faz em nós, é essa poda. Só que essa poda não é, muitas vezes, simples e indolor, né? Vai ter uma dor. Algo vai ser cortado. E isso, muitas vezes, é a nossa personalidade que é mudada, que é modificada, Fábio. Que a gente deixa de ser quem nós somos. Porque Jesus nos faz nova criatura. E estar ligado à videira é isso. A essa videira é ser modificado, é ser podado para gerar mais e mais frutos. Que é o nosso terceiro ponto desse sermão. Que estando com Deus, nós somos podados para gerar novos frutos. Porque, inclusive, no texto bíblico, a gente tem, o texto diz claramente que a gente, no verso 12, diz que todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Então, esse termo, né, é a renúncia que nós temos que fazer na nossa vida. Mudar o nosso eu é muito difícil. É o eis-me aqui. É servir. É trabalho. É não atrapalhar o trabalho do outro, seja quem for. É não atrapalhar o seu marido, não atrapalhar a sua esposa, sua namorada, seu namorado, seu filho, seu neto, seu irmão. É não atrapalhar. Tem muita gente que tenta atrapalhar o desenvolvimento do outro dentro da igreja. E para esses, Deus vai julgar no momento que for oportuno. Porque Jesus Cristo, como disse o pastor José Modesto, Deus não atrapalha a vida de ninguém. E mais, Deus não deve nada para ninguém. E Deus é extremamente justo com todos. Cada um vai colher aquilo que plantou. Por isso a importância, irmãos, da gente estar cada vez mais conectados à videira, buscá-lo o tempo todo. Jesus nos libertou de uma prisão que nós vivíamos. Quantas vezes a gente canta aqui, né? A gente canta aqui não mais escravos, sei lá, 3 vezes no mês, né? A gente canta aqui que a gente vivia numa prisão e foi liberto. Mas o que falta para nós realmente sermos libertos da prisão em que a gente vive? Dessa falta de, muitas vezes, nos entregarmos, dedicarmos à obra, nos dedicarmos ao querer de Deus. Ou de, por muitas vezes, atrapalhar aqueles que estão querendo. Ou por muitas vezes fazer a obra relaxadamente. Então, quantas vezes nós falhamos nesse sentido? Quantas vezes nós não buscamos conforme deveríamos buscar? Só que aí, o texto é muito transparente nesse sentido, o texto é muito claro. E ele é maravilhoso, só de pensar que a gente cada vez, quanto mais a gente está ligado à videira, mais nós somos transformados. E essa transformação acontece no tempo de Deus, não no nosso. Muitos acham que servir na obra, no reino, é só assumir frente de igreja. Não é só isso. É possível servir de outras formas. Não só ser na porta da frente o anjo da igreja. E aí, quando não atinge, começa a sofrer. E fazer as pessoas sofrerem em volta. E fazer outros irmãos sofrer, outras pessoas sofrerem.
nós precisamos entender qual é o nosso chamado. Nós precisamos entender o porquê de nós estarmos aqui. E aí, irmãos, só coração. Não vejo outro meio. Orando, buscando a compreensão que vem do alto. Tentando entender o que nós podemos fazer, qual é o nosso chamado, e nos colocar à disposição dele 100%. Se é missões, se é ministério de louvor, se é professor de escola dominical, se é professor de escola de música, outras atividades na igreja, em outros lugares. Mas entender que Deus nos chama para a obra e para o arrependimento a todo instante. E que nós, muitas vezes, viramos nossos rostos para isso, porque nós não conseguimos entender, ou sequer orar para isso. Nós só buscamos o que, às vezes, nossa carne quer. E não perguntamos, não oramos a Deus o que Ele quer de nós, o que Ele busca para nós, o que Ele deseja para nós. Então, irmãos, o que nós concluímos desse texto é que, assim como um galho, um ramo da videira precisa estar conectado a ela para receber ali os nutrientes para produzir, nós precisamos estar ligados a Jesus. Nós precisamos estar conectados a Ele, nós precisamos andar com Ele, nós precisamos verdadeiramente reconhecer e receber Ele em nossas vidas. E não só vir aqui e sentar aqui, e os pastores têm dito aí com frequência, dormir durante o sermão. Até agora eu não vi ninguém dormindo, não. Mas a gente sabe o que acontece. Mas estar conectado à videira é isso. É estar atento a tudo que acontece no reino, dentro da igreja. Né? A palavra que está sendo ministrada, a palavra que está sendo dita aos louvores, as orações, aos momentos aqui na igreja. Estar conectado à videira é amar Jesus. Estar conectado à videira é oração incessante. É ler a palavra dele, é conhecer a palavra dele. Como que eu vou amar um Deus? Como que eu vou confiar nele, orar para ele, se eu sequer sei a palavra dele? Se eu sequer sei o que ele está falando comigo? E eu demorei muito para aprender isso. Fui aprender agora, meu primeiro ano de leitura bíblica esse ano. Nunca tinha lido ela inteira, só fragmentos, né? Só Salmos, aí ler um pouquinho de Provérbios, aí ler um pouquinho de Novo Testamento. Mas nunca li ela inteira, primeira vez esse ano. Estamos começando João aí, começamos o capítulo de João, né? Enfim, irmãos, estar ligado à videira é amar Jesus, ter um amor a Ele, buscá-lo incessantemente. Como diz o texto, buscar enquanto se pode achar. Pode ser, às vezes, pode ser tarde. Então, que a gente possa cada vez mais estar com Jesus, buscá-lo, compreender o tamanho do sacrifício que Ele fez por nós. Como eu disse anteriormente, acabamos de compartilhar ali a ceia. Que nós possamos cumprir o chamado dele em nossas vidas até que ele venha, até que ele esteja, até que ele nos busque. Nesse mundo tão difícil, sofrido que nós estamos vivendo, nesse mundo cheio de guerras, nesse mundo triste demais nós estamos vivendo. E devemos permanecer nele. Como diz no versículo 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Que nós possamos buscá-lo a todo momento. Amém? Pai, eu te dou graça, Senhor. Jesus, diante de ti, Jesus, colocamos nossas vidas, glorificamos o teu nome, Pai. Senhor, o Senhor é nossa videira, o Senhor é a razão de tudo que nós fazemos, Pai. O Senhor é a razão do nosso viver, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, conecte, Pai, a nós, que nós tenhamos a humildade de entender, Pai, que nós não somos nada sem ti. Que nós possamos ter a humildade de compreender que sem o teu amor nós não somos nada, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada vez mais nós possamos estar conectados a ti, que cada vez mais possamos dar bons frutos, Pai. Que nós possamos cada vez mais aumentar o teu reino até que o Senhor venha, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Então, com oração silenciosa estamos encerrados. Que Deus abençoe.